Bom, então a gravação está iniciada, né? Eu vou disponibilizar para quem não puder ficar até o final, ou quiser ver de novo, ou então se quiserem também comentar com os colegas, eu vou avisar lá no fórum, né? Então, vou começar vendo aqui o visual, que depois a gente pode aproveitar para tirar quaisquer dúvidas, né? Vou fechar aqui a câmera para ficar um pouco melhor. Bom, então, sobre o Visual Alg, né? Na disciplina, uma das tarefas da disciplina é desenvolver um pequeno algoritmo para cálculo de média de idade, né? Não foi passado nenhuma linguagem específica, vocês também, nessa primeira disciplina, vocês não chegam a ver uma linguagem específica, né? E os tópicos são tratados sobre português estruturado. Então, aqui a gente vai usar o Visual Alg, porque ele é um sisteminha para que a gente possa desenvolver pequenos algoritmos em Portugal, né? Um português estruturado. Mas se alguém se sente mais confortável fazer, por exemplo, em linguagem C, em Java, em Python, PHP, né? Qualquer que seja a linguagem, também pode fazer, né? O Visual Alg ele é mais indicado para quem não tem experiência nenhuma com programação, né? Quem já tem alguma experiência também tem muita facilidade, mas pode ouvir na própria linguagem, tá? Então, Visual Alg, né, é uma abreviação de visual com algoritmo. Tá. Então, ele é um editor e interpretador de português estruturado, né, que a gente chama de Portugal. Então, nele a gente pode editar textos e executa como um interpretador, vai executar passo a passo, né? Ele é um software gratuito de domínio público, ou seja, a gente pode baixar e utilizar à vontade, né? E se alguém quiser fazer o download dele, o recomendado é fazer da página oficial para garantir que não tem nenhum tipo de problema com programa adulterado, essas coisas, né? Então, a página dele é o visualg3.com.br. Aí o link é só entrar lá e baixar se desejar. A tela do Visual é essa aqui, quando a gente inicia, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizar ela. Ele já inicia com a estrutura básica de um programa, né? O programa ele começa com algoritmo, tá sem nome, a gente pode dar um nome para o algoritmo. Ele tem uma estrutura bastante similar com a estrutura do Pascal, né? Para quem já conhece a linguagem Pascal. Então, uma parte inicial, onde a gente, aqui, o que está barra barra é comentário, né? Que aparece em verde, então todo comentário dele inicia com barra barra. Então, aqui é um algoritmo sem nome, o nome do algoritmo não influencia em nada, é só para ter um indicativo. Vem uma seção de declaração de variáveis, a gente inicia o algoritmo, coloca o código aqui dentro e vem fim do algoritmo, né? Todas as variáveis que são utilizadas aqui dentro e que a gente está, no decorrer do programa, utilizando, né, aparecem nessa área aqui à direita, né, área das variáveis. Então, a gente consegue estar vendo o conteúdo de todas as variáveis durante a execução. Isso é muito útil para depurar erros, para a gente poder encontrar erros durante a execução. E aqui uma área de visualização dos resultados, né? Ele tem uma série de ícones para facilitar, né? Os dois que a gente vai ver aqui, né? Esse ícone aqui, que é uma página com uma setinha para baixo, que manda executar, e ao lado direito dele, um ícone, onde a gente consegue executar passo a passo, né? Eu vou mostrar a execução passo a passo, que é também bastante útil para a gente poder depurar, entender um programa como ele está funcionando, ou até mesmo buscar por erros. Então, já comentei rapidinho, né? Mas essa é a estrutura de um programa em Portugal, né? Algoritmo, nome do algoritmo, nome a gente pode dar qualquer um, declaração de variáveis e os comandos. Bom, vamos ver aqui a estrutura do Visual, né? Então, ele prevê 4 tipos de dados, né? Tipo inteiro, real, caractere e lógico, né? O tipo inteiro armazena números inteiros, o tipo real armazena números reais. O tipo caractere, apesar do nome ser caractere, ele é, na verdade, cadeia de caractere. Ele define uma string, então a gente pode botar um texto dentro dele. E um tipo lógico, que é para fazer testes, né? Ele só assume valores verdadeiro ou falso, né? Então, ele é para usar junto com uma comparação e ele vai armazenar o resultado da comparação. Se aquela comparação é verdade, vamos falar assim, ele vai armazenar verdadeiro. Se caso contrário, vai armazenar falso, né? Bom, e para qualquer um desses tipos, nós podemos declarar vetores, né? A gente vai ver o que é um vetor, mas um vetor a gente declara da seguinte forma, né? Aqui está vet, o nome da variável, eu boto 2 pontos, vetor, um índice, aqui, por exemplo, d inteiro. Eu estou criando uma variável que, na verdade, é uma variável, vou botar assim, uma caixinha com 10 posições, né? Se é de 1 a 10, o primeiro índice é 1, o segundo índice é 2, o terceiro índice é 3, e por aí vai, até o 10. Como a variável se chama vet, se eu quiser acessar aqui o terceiro item, né,
eu acesso escrevendo vet, perdoa a letra aí, índice 3. Então, é a forma de se ter dados estruturados. Eu posso criar vetores de dados. Isso aqui não é necessário para fazer a nossa tarefa, mas vamos ver a funcionalidade toda. A atribuição de valores é feita com o operador setinha para a esquerda, que na verdade é o sinal de menor seguido do tracinho do menos. Então, se eu quero atribuir, por exemplo, o valor 5 ao VET na posição 3, eu boto VET 3. A maioria das linguagens é igual. Aqui não, a gente vai botar o sinal de menor, o sinal de menos, e bota o valor 5, que eu estou atribuindo. Então, do lado esquerdo fica a variável, e do lado direito pode ser qualquer expressão, desde que o resultado seja do mesmo tipo da variável. Aqui, por exemplo, um pequeno algoritmo para mostrar as utilizações, as definições de tipo. Então, aqui é um algoritmo só para mostrar como a gente usa. Então, por exemplo, algoritmo variáveis, é o nome do algoritmo. A seção de declaração de variáveis. Estou declarando uma variável chamada dia, que se chama inteiro. Uma variável valor, que é do tipo real. Uma variável chamada nome, que é do tipo caractere. Uma variável chamada teste, que é do tipo lógico. Uma variável chamada cor, que é um vetor de 1 a 3 de caractere. Como a gente usa essas variáveis? Se eu quero botar o valor 26 em dia, 26, setinha dia. Aqui colocando um valor real no valor, um nome dentro da variável nome. Aqui em teste, eu estou atribuindo o seguinte teste. Teste recebe valor maior do que 500. Como o valor é 99.123456, o esperado é que que teste seja falso. Cor é um vetor de 1 a 3 de caractere, então a cor 1, vermelho. Repara que strings tem que estar sempre entre aspas. Cor 2 igual a verde, cor 3 igual a azul. E aqui eu escrevo os valores, dia, valor, tudo mais. Vamos botar esse algoritmo no Visual Alg. Então está aqui, esse mesmo algoritmo. Se a gente executa, no final ele tem que mostrar o dia, o valor, o nome, o resultado de teste e as 3 cores. Com um detalhe, aqui eu botei valor 2.6, 2.2. Esse 2.6, 2.2 ele é opcional, eu não preciso colocar. Esse aqui é só para mostrar uma forma de fazer formatação. Quando eu coloco aqui 2.6, 2.2, eu estou falando que quando escrever valor, ele vai ocupar 6 espaços, sendo que desses 6 espaços, 2 são da parte fracionária. Então, como eu só estou botando 2 da parte fracionária, o esperado é que valor imprima 99.12. Isso aqui são 5 espaços. Como eu disse que é 6, ele vai botar um espaço em branco na frente. Então, na verdade, ele vai botar espaço em branco, 99.12. Então, vamos executar para ver o resultado. Para executar, a gente pode vir aqui em RAM, rodar o algoritmo. Ele executa e ele mostrou aqui, valor 26, o número real, o nome, o resultado do teste. Teste que eu fiz aqui foi valor maior do 500, então o resultado do teste é falso. E as 3 cores, vermelho, verde e azul. Aqui na janela de cima a gente vê o conteúdo das variáveis. E se eu quiser testar executando passo a passo, também tem um botãozinho aqui, que é uma mãozinha apontando para os pontinhos, que se eu clico em cima ele vai executar passo a passo. Cliquei, ele abre o console de execução e o programa está começando. Por enquanto não tem variável nenhuma. Então, passo a passo. Clico, ele vai para a linha 2, vai executar a linha 2. Agora, quando eu clicar de novo, ele vai executar a linha 3. Quando ele executar a linha 3, ele vai definir uma variável chamada dia, que é do tipo inteiro. Então, cliquei aqui, apareceu aqui uma variável do tipo inteiro, chamada dia. Vou definir agora a variável real. Então, a cada vez que eu clico, ele está definindo as variáveis. Então, aqui eu acabei de definir minhas 3 variáveis. Como cor é um vetor de 1 a 3, ele botou aqui cor 1, cor 2, cor 3. Agora, durante a execução, vamos lá, executar mais um pouco.
dia recebe o valor 26, dia recebeu o valor 26, né? A variável valor está com valor 0, quando eu executar ele vai receber 99.123456, então recebeu o valor, né? E vamos executando. Nome vai receber o nome dessa pessoa, que é uma ganhadora do Prêmio Nobel, Nadia Murabasi, né? Teste está com valor falso, depois que eu fizer o teste vai permanecer com valor falso, não? Falso, né? E passo a passo. Se no meio do programa eu já quero continuar a execução, basta clicar de novo no executar que ele continua. Tá? Se alguém for tendo qualquer dúvida, é só falar aí. Então, é isso aí, né? O programinha é só para a gente ver como funcionam variáveis. Bom, nós temos os chamados operadores aritméticos, né? Aqui tá aqui tem alguns operadores especiais, tá? Esse aqui é o operador mais, esse operador menos, ele está repetido aqui, tá? Mas ele tem funcionalidades diferentes, né? Esse mais e o menos é a versão unária do operador soma, operador subtração. Versão unária é quando ele é usado com apenas um número. Eles são aplicados apenas a um único operando. É quando a gente quer mudar o valor de um número, desculpa, o sinal de um número, né? Então, se eu quero, por exemplo, menos 3, boto menos na frente. Menos A, ele altera o valor de A. Botar o mais na frente no valor, na verdade, não muda nada, mas existe, né? Nós temos a operação de contrabarra. Repara que essa barra de dividido é de um tipo, essa outra barra de dividido é outro tipo, né? A barra contrabarra é uma operação de divisão de inteiro. Então, por exemplo, 5 dividido por 2 é 2,5. Mas a divisão de 5 por 2 na divisão inteira some a parte fracionária, fica só 2. Bom, aqui são os operadores aritméticos tradicionais, mais, menos, vezes e dividido. A gente sabe que multiplicação e divisão tem precedência sobre soma e subtração, né? Então, se eu botar, isso significa que se eu botar a expressão 1 mais 2 vezes 3, né? Não é 1 mais 2, 3 vezes 3, 9. Né? Pelas regras da matemática, é primeiro 2 vezes 3, que vai dar 6, depois mais 1. O resultado será 7. Né? Então, respeita a precedência matemática. Temos ainda mod ou porcento, que é a operação de módulo, né? Que é o resto da divisão. Então, por exemplo, quanto é 8 dividido por 3? Né? 8 dividido por 3 é 2, tem resto 2. Né? Não foi um bom exemplo, né? Porque no caso o resto é igual, mas o caso é o resto. Então, 8 dividido por 3 vai dar o número resto 2. E o chapeuzinho, o operador de potenciação. Por exemplo, 5 potência 2, 5 elevado ao quadrado, dá 25. Né? Esses slides, esses exemplos todos, eu botei lá no Canvas para vocês, se alguém não viu. Tá? Então, vocês podem pegar o slide para referência, podem pegar também todos os programas como exemplo. O operador mais também serve para concatenar string. Né? Então, se eu pego América mais do Sul, eu pego a string América do Sul. Né? Eu junto duas strings. O operador relacional é o operador de comparação. Né? Então, quais são as comparações que ele tem? Se eu quero comparar dois números, duas strings, eu boto o operador igual. Né? Menor, maior, menor igual, maior igual, diferente. Né? Talvez a única coisa diferente para alguns seja o operador diferente. Né? A gente não tem no teclado sinal diferente, então a gente usa menor, maior. O operador lógico, a gente tem o operador de negação. Né? Então, se eu fizer um teste, por exemplo, aqui vou botar aqui. Eu vou fazer um teste do tipo, eu pego, boto A, recebe 3. Se eu fizer um teste A menor do que 5, né, vai dar um valor verdadeiro. Se eu escrevo na frente não, não A menor do que 5, vai inverter, o valor será falso. Né? Então, tá até aqui, né? Não verdadeiro é falso, não falso é verdadeiro. Né?
o operador, ou é quando eu quero fazer dois testes, né? Quero testar A é menor do que 3 ou B é maior do que 7. Basta que um dos dois seja verdadeiro, que o resultado vai ser verdadeiro. Se eu quero testar dois valores com E, né? A maior que 5 e B maior que 7. Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros, senão é falso. E a gente tem a operação chamada ou exclusivo, né? Esse ou exclusivo é uma operação que é válida somente quando um dos dois lados for verdadeiro. Tá? Seria mais ou menos isso aqui. A menor do que 5, ou exclusivo, B menor do que 5. Se A for 2 e B for 2, vai ser falso. Tá? Porque precisa que somente um seja verdadeiro. Agora, A é 2, B é 10, somente um lado é verdadeiro. Então, isso aqui vai dar resultado verdadeiro. Né? Se A é 10 e B é 2, também dá verdadeiro. Tá? Agora, se os dois lados forem verdadeiro ou se os dois lados forem falsos, vai dar falso. Tá? Se um operador é um pouco, pouco menos utilizado, né? Mas que praticamente todas as linguagens de programação também oferecem. E, por fim, nós temos aqui comandos de entrada e saída. Né? Quais são os comandos de entrada e saída que nós temos? Escreva. A gente bota escreva e uma lista de expressões. Tá? E vai ser escrito na tela o resultado. Né? Se eu boto aqui, por exemplo, um exemplinho aqui, né? Escreva A2.3, conforme eu mostrei. Ele vai mostrar o valor da variável A com 3 espaços, alinhando à direita. Se eu botar escreva B 2.5, 2.2. 2 é 5 espaços em branco, sendo que desses 5, 2 são para casa decimais. Se a gente usa escreva, ele escreve e continua na mesma linha. Se eu quero escrever uma expressão e pular de linha e ir para a linha seguinte, eu chamo escreval, né? Escreval. Se eu quiser simplesmente pular uma linha em branco, escreval sem mandar nada. Aqui um exemplo de um programinha, né? Chamado dobro. Né? Desculpe, né? Antes do programa. Isso aqui é o comando de saída de dados, para escrever. Como eu faço para ler dados, para obter dados? Tem a expressão leia. Boto leia, uma lista de variáveis, ele vai ler os dados. Tá? Então, um exemplo, né? Um algoritmo chamado dobro, eu tenho um valor que é do tipo real. Eu boto aqui, escreva, entre com o valor. Isso aqui vai ser escrito na tela. Né? Eu boto leia valor, o usuário vai ter que entrar com o valor. Quando o usuário digitar o valor e der Enter, a variável valor recebe o que o usuário digitou. Como eu quero imprimir o dobro, eu boto que valor recebe o valor vezes 2. Então, escrevo o dobro do valor fornecido né? Como isso aqui está entre aspas, vai aparecer exatamente esse texto, vírgula, o valor que foi calculado. Né? Então, o que eu boto entre aspas aparece literalmente. O que eu boto fora de aspas é uma variável. Essa variável tem que existir. Um programinha exemplo aqui para mostrar o funcionamento dos operadores. Tá? Então, os operadores matemáticos, mais, menos, vezes, dividido. Né? Então, eu estou declarando uma variável A, B, uma variável chamada soma, uma variável chamada subtração, uma variável chamada multiplicação. Essas variáveis são do tipo inteiro. Tá? E eu estou declarando uma variável chamada divisão, que é do tipo real. Eu vou pedir dois valores A e B, e soma vai ter a soma, subtração vai ter a subtração, né? E por aí vai. Né? Então, como seria esse pequeno programa? Escreva, entre com o primeiro número, né? E aí eu vou e leio esse primeiro número, leio A. Escreva, entra com o segundo número, ele lê B. E aqui eu realizo as operações. Soma recebe A mais B, subtração recebe A menos B, multiplicação recebe A vezes B, e divisão, que é um real, vai receber A dividido por B. E no final escrevo a soma vale soma, a subtração vale subtração, né? Por aí vai. Para a gente ver isso aí, chamar o visual. Então, esse mesmo programa, tá? Vou botar no modo de execução passo a passo para a gente ver. Então, vai definir as variáveis,
define o que? Variável A, B, soma, subtração, multiplicação. Aqui. Vou definir a variável de divisão, que é real, então mais um passo. Né? Todas elas iniciam com valor zero. Né? Então, vem aqui. Escreva, entre com o primeiro número. Né? Quando eu executar esse comando, vai aparecer no console aqui o escrito. Tá? Então, apareceu, entre com o primeiro número. Agora eu vou pedir para ler. Digito lá, vou entrar com o número 7. Então, repara que a variável A, leia A, recebeu o número 7. Agora eu vou mandar ler B. Então ele escreve. Não, ainda não mandei, né? Aqui está com erro. Ele deveria ter escrito ali entre com o segundo número. Né? Então está mandando ler B. Vou ler 8. Ele vai calcular soma. Fez a soma, a variável soma ficou com o valor 15. Subtração, a variável subtração ficou com o valor menos 1. Realizou a multiplicação e realizou a divisão. Né? E agora ele vai escrever. A soma vale 15, a subtração vale menos 1, a multiplicação vale 56, a divisão vale 8,0875, né? 0,875. E fim da execução do programa. Então, isso aqui já é uma boa dica, né? Se eu, por exemplo, para a tarefa, ele pede para calcular a média de uma família com um número qualquer de integrantes. Né? Uma das formas de fazer é você escrever no início. Escreva qual o total de pessoas da família. Aí você lê um N qualquer e tem esse total. Aí você já sabe quantas pessoas são. Né? Outra forma é fazer um loop com flag, que a gente vai ver mais para frente. Perfeito, então, perfeito. É isso que eu ia perguntar. A gente vê mais para frente, então. Bom, então vamos ver aqui agora os comandos. Né? Um comando de desvio condicional. Né? O que é um desvio condicional? Eu faço um teste, porque eu vou fazer uma coisa se for um valor, outra coisa se for outro valor. Né? Esse comando é se eu coloco uma expressão lógica, então uma sequência de comandos. Fim C. Então, o C fecha num fim C. Se a expressão lógica que foi avaliada for verdadeira, eu executo os comandos. Se não, eu não vou executar nada. Tá? Então, o Visual analisa, se for verdadeiro, executa, senão não faz nada. Né? Uma extensão dele é o C, expressão lógica, então, lista, sequência de comandos 1. Se não, sequência de comandos 2. E o fim C. Tá? Então, essa parte aqui, na verdade, é uma parte opcional do C. Né? E ele testa a expressão lógica. Se o resultado for verdadeiro, executa a sequência de comandos 1. Se não, se o resultado da expressão lógica for falso, executa a sequência de comandos 2. Né? Independente do que acontecer, os comandos que estão depois do fim C serão executados. Então, aqui um pequeno programa, né? Para teste do desvio condicional. E esse programa vai determinar se o número é zero, se ele é positivo ou se é negativo. Né? Então, para isso, eu vou precisar ler um número, tem uma variável declarada número, escreve, entre com um número, lê o número. E aqui eu faço um C. Se o número é igual a zero, né? Comparei, vi que é igual a zero, eu escrevo. Você forneceu o número zero. Se não, se ele não é zero, eu tenho que testar se é menor ou maior que zero. Um primeiro teste que eu faço aqui é, se número menor do que zero, então eu escrevo, você forneceu um número negativo. Né? Se não, eu poderia até botar aqui um C, se o número for maior do que zero. Mas é um teste desnecessário, porque eu já testei se é zero, não é zero. Eu já testei se é menor do que zero, não é menor do que zero. Então só sobra uma opção, ele ser maior do que zero.
Então, nesse senão, eu já posso botar direto. Você forneceu um número positivo. Repara o seguinte, C, senão, fim C. Esse fim C fechou esse C daqui. Né? Eu tenho que botar um outro fim C, que é para fechar o primeiro C. Então, cada C que eu coloco tem o seu próprio fim C. E aí o fim algoritmo. Se a gente testar o desvio condicional, está aqui o programa de desvio condicional. Né? Aí agora eu não vou mais executar passo a passo, né? Mas eu vou botar para executar direto. Né? Então ele pede um número, vou botar o primeiro caso do zero. Né? Entrei com o número 0. Está lá, você forneceu o número 0. Entrou no primeiro teste, só escreveu aquilo. Se eu botar um número positivo, né? Se eu botar um número positivo, ele vai. O primeiro teste vai dar falso, aí ele vai entrar no senão, o segundo teste vai dar falso, ele vai entrar no senão e vai escrever fornecer o número positivo. Né? Então, 8. Você forneceu o número positivo. Só para fazer o último teste do negativo, executa novamente, botar o menos 4. Menos 4, você forneceu o número negativo. Né? Ele leu o número menos 4. Se número igual a 0, é falso. Ele entra no se não. Se número menor que 0, verdadeiro. Ele entra no você forneceu o número negativo. Tá? Então, seguindo toda a lógica. Bom, isso aqui é uma estrutura que a gente chama de desvio condicional, que ele vai desviar do código dependendo da condição que foi testada. Agora, nós temos também comandos de repetição, né, ou comandos de loop. Né? O VisualAlgo implementa as 3 estruturas mais usuais das linguagens de programação, né? Que é o que a gente chama de para, enquanto e repita. Né? O para, a gente determina uma quantidade de interações que nós vamos querer fazer. Né? Então, é para alguma coisa, até outra coisa, faça. Né? O enquanto enquanto uma operação for verdadeira, nós fazemos. Né? O repita repita até que uma condição seja verdadeira. Vamos ver então aqui a montagem desses 3 comandos. Então, primeiro, no algoritmo da família, ele primeiro pode ser usado para. Conforme a quantidade de pessoas. Oi? Não falou alguma coisa? Então, não, vamos lá, então. Né? Então, o para, faça. Eu tinha feito uma pergunta que, no caso do algoritmo da família, Oi? esse enquanto poderia ser usado. Então, conforme o número de familiares, poderia usar o enquanto? Pode usar enquanto, pode usar o para, pode usar qualquer deles. Dá para fazer de qualquer forma. Perfeito, Ok? perfeito. Então, esse par é quando eu já sei exatamente a quantidade de vezes. Então, no caso ali do algoritmo, se eu perguntei quantos familiares tem, eu já posso botar um par aqui de 1 até a quantidade de familiares. Eu já vou pedir exatamente a quantidade de entradas. Né? Então, aqui, para a variável, então, para o valor da variável de valor inicial até valor limite. Quando está entre colchetes aqui, quer dizer que é opcional. Eu posso botar aqui passo incremento, eu vou mostrar depois o que é o passo incremento, mas é de conta enquanto conta. Faça. E vai ter uma sequência de comandos até que ele encontre o fim para. Então, para, fim para. Um exemplo aqui, algoritmo repetição. É um algoritmo para somar os 10 primeiros números inteiros. Para isso, eu vou precisar de duas variáveis. Uma variável que vai armazenar a soma dos 10 primeiros números e uma variável i, que vai fazer a contagem de 1 até 10. Né? Aqui no VisualAlg, nós já vimos que quando a gente declara uma variável, ela já inicia com valor 0. Tá? Mas isso não é verdade para todas as linguagens de programação. Né? Linguagem C, por exemplo, que é uma linguagem utilizadíssima, os valores não existe garantia que inicie com valor 0. Pode iniciar com qualquer valor aleatório. Então, é uma boa prática, tá? Sempre que a gente faz um programa, a gente sempre inicializar as variáveis. Então, no caso aqui, soma. Ela vai guardar a soma dos 10 primeiros números. É a primeira coisa que eu faço. Soma igual a 0, porque eu vou ficar somando tudo lá. Né?
Então, soma igual a zero, inicializo a variável soma. E para a variável i que é o contador, eu faço para i de 1 até 10, faça. Esse comando para i de 1 até 10 vai rodar todos os comandos que estão entre o para e o fim para 10 vezes. Tá? Sendo que na primeira interação i vale 1. Na segunda interação i vale 2. E por assim por diante. I vale 3, i vale 4, até i vale 10. Quando i estiver valendo 10, ele para. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? 10 vezes, né? Então, soma recebe soma mais i. Na primeira interação, soma tem valor zero, né? Que a gente iniciou com zero. Quando eu somar i, vai acontecer o que com soma? Soma tinha valor zero, mais 1. Aí ele vai fazer a segunda interação. Aí ele vai somar o quê? Mais 2. Quando fizer a terceira interação, mais 3. E por aí vai. Até que na penúltima interação ele vai fazer mais 9. E na última interação vai fazer mais 10. Por isso a gente vai ter a soma dos 10 primeiros números. No final, escrevo a soma dos 10 primeiros números inteiros é soma. Vendo aí o algoritmo rodando? Não, esse aqui... Não, eu não tenho aquele algoritmo, tá? Esse aqui é um outro que eu vou mostrar logo na sequência. Tá? Mas esse aqui é extremamente simples. Tá? Vocês podem, inclusive, vocês estão com o slide colocado, você abre o PowerPoint lá, dá copiar e colar que vai lá dentro sem problema. Né? Vamos aqui ver como é o comando passo. Vamos ver agora um exemplo com o comando passo. Eu quero fazer a soma dos 5 primeiros números inteiros pares. Se eu quero os pares, e eu fizer, por exemplo, i igual a 1 até 10, ele vai pegar também os ímpares. Né? Como eu quero os 5 primeiros, o que eu faço? Eu quero 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Então, eu faço aqui, ó, soma igual a zero para iniciar. Para i de 2, eu começo com o primeiro par, até 10, passo 2. A variável i vai ser assumir valores de 2 em 2. Nessa interação aqui, teremos o quê? Soma valia zero. Na primeira interação, soma 2. Na segunda interação vai ser o quê? Como é passo 2, vai ser 4. Então, mais 4. Depois mais 6. Depois mais 8. Depois mais 10. É os valores que i assume. Estão perguntando aqui, o Arthur está dando uma dica ali, assim que fizer o C, botar logo o fim C. Muita gente costuma fazer isso, que é bom para não esquecer, realmente. Aí, o Lucas está perguntando, se eu colocar uma variável que o usuário digite no lugar do 10, funcionaria? Não, quando você coloca valores, ele vai ler exatamente aqueles valores. Né? Se você botar o nome de uma variável, ele vai entender que aquilo seria uma string. Se eu entendi a sua pergunta. Aí o Arthur está colocando, né? Para não dá. Né? Eu não entendi, Arthur, o que você colocou aqui no final. Se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Vamos ver a execução desse carinha aqui, então. Esse aqui tem. Aqui, aquele para, passo 2. Esse aqui vamos fazer passo a passo. Né? Então, Mano, eu acho que você está tentando falar, mas não tá, o som está metalizado, eu não estou conseguindo entender. Oi? Então, aqui, passo a passo. Vai declarar as variáveis i e soma. Então, declarou as variáveis i e soma. Aqui, aquela segurança que eu falei, soma igual a zero. Soma já tem valor zero, então não vai alterar nada. Para i de 1 até 10. Esse aqui na verdade está os dois. Tá o para i de 1 até 10. Ele está fazendo tanto a soma dos 10 primeiros números inteiros, quanto está fazendo a soma dos 5. Então, vamos lá. Para i de 1 até 10. Né? Apareceu aqui.
soma igual a soma mais I. Soma vale 0, I vale 1. Então, soma ficou valendo 1. Né? Na próxima iteração, soma, I vale 2. Então, soma fica valendo 3. Né? E por aí vai. A cada vez que interage, vai somando. Tá? Então, estou indo direto aqui. No caso agora, I vale 9, soma vale 36, quando somar vale 45. Né? Agora, I vale 10, quando somar, soma vale 55. Né? E ele vai escrever a soma dos 10 primeiros dígitos. Apareceu aqui, a soma dos 10 primeiros números inteiros é 55. Agora, aquele segundo exemplo. Né? Para ir de 2 até 10, passo 2, faça. Né? Então, soma igual a 0, eu vou zerar a soma, né? Porque soma tem lixo da interação anterior. Zerei o valor de soma. Eu começo para i de 2, ele vai botar i igual a 2. I tem valor 2. Soma igual a soma mais i. Então, ele vai somar, vai ficar com 2. Né? Como é passo 2, o próximo valor de soma vai ser, melhor dizendo, de i, vai ser 4. Então, i valendo 4. Vai somar 2 e 4, vai ficar valendo 6. O próximo valor de i tem que ser 6, né? Porque passo 2. I vale 6. Quando soma vale 12. Né? Vai ter uma nova interação. I valia 6 e agora tem que valer 8. O I valendo 8, quando somar, 20. Por fim, I valendo 10, quando somar, 30. Ele vai e me mostra a soma dos 5 primeiros inteiros pares é 30. Então, estou perguntando se a aula fica gravada, ela está sendo gravada. Aí eu vou botar, tá. Aí o Vitor está perguntando, o Visualog permite alguma espécie de prompt para o usuário interagir? O prompt é o leia, né, que a gente viu lá atrás. Né? Você coloca leia o valor de uma variável, e ele vai ler o valor para essa variável. O Cleiton está perguntando como faz para habilitar o som. Aí, Cleiton, aí vai depender muito do que está acontecendo no seu computador. É muito difícil falar aqui. Né? Ele transmite som automaticamente. Deve ser o seu áudio que não está habilitado, então está como 0. Se bem que eu estou falando, né? Não adianta nada. O Cleiton não está ouvindo. Tá? Se alguém puder botar aí para ele alguma coisa. Ah, então tá. Entendi que você não estava ouvindo o áudio. Ah, beleza. Então, tranquilo. Então, qualquer coisa, Cleiton, que você perdeu, se você quiser perguntar no final, ou então pegar o vídeo para assistir, eu vou disponibilizar ainda hoje esse vídeo para vocês, tá? Eu vou botar no compartilhamento do OneDrive da Veiga, que vocês conseguem acessar com o login de vocês, mas eu vou também botar no YouTube, porque aquele compartilhamento dá problema para alguns, tá? Mas no YouTube vai ter que esperar o tempo aí do upload. Para salvar o algoritmo, é aqui, ó, botãozinho salvar. Ou você vem em arquivo, salvar como, ou clica aqui direto no botão com o disquetezinho que salva. Ele vai salvar. Ele vai salvar no formato texto. Né? Tranquilo? Professor, posso fazer uma pergunta bem rapidinho? Claro. A primeira, pode enviar então nesse arquivo AUG, né? Pode. Ou TXT, qualquer um dos dois, né? Tá. Uma tem a ver com um fórum, na verdade, uma mensagem que você falou sobre alguém dizendo como é que tinha feito o trabalho, e você falou que tinha que contar os bebês também, e deu uma certa confusão, assim, eu tinha feito um enquanto começando com o contador 0 até o menor número de pessoas, né? Para incluir bebê que não tem 1 ano de idade, assim, eu tenho que fazer algum tipo de fórmula de conversão de meses em ano? Não, Ou, tipo, pode só pedir para o usuário, solicita a idade em anos e aí A fica por idade em conta, anos assim, é 0. Então show. Beleza, então. Obrigada. Né? Uma outra forma, se vocês quiserem simplesmente copiar para outro lugar, né? Você pode vir aqui salvar, ou você pode também, deixa eu abrir aqui dar um exemplo no Word. Né? Eu tenho aqui
O Word você pode também, ó, vir aqui, marca tudo, Ctrl C, o Word de volta aqui, vai lá no Word, Ctrl V. Oh, deu Ctrl C, ficou errado. Espera que foi algo que não deve. O Ctrl C, Ctrl V deveria funcionar. Cadê o Ctrl C, Ctrl V dele? Então tá aqui em cima, ó. Copiar. Aí eu venho aqui no Word, Ctrl V. O Ctrl C tem que funcionar. Eu que não devo ter apertado o Ctrl C direito. Como desse jeito, meu celular, a assistente do Google começou a conversar comigo aqui, né? Então, só copiar aqui a soma dos 10 primeiros números. Dá um Ctrl C aqui. Só para fazer um teste aqui, porque era para ter funcionado. Realmente não copia, o Ctrl C aqui não funciona não, tá? Mas vocês conseguem copiar indo aqui no botãozinho de copiar. Assim como vocês podem pegar alguma coisa de fora e vir no botão colar e colar aqui. Ou simplesmente salvar, arquivo salvar. Então, continuando aí. Salvar. Esse aqui. Bom, se eu já não sei de antemão, eu posso repetir uma sequência de comandos enquanto uma determinada condição não for satisfeita. Ou melhor, enquanto for satisfeita, né? Então, enquanto expressão lógica, faça sequência de comandos, fim enquanto. Então, ele testa a expressão lógica, executa a sequência de comandos. Quando encontra fim enquanto, ele volta lá para o início, testa de novo. Então, ele fica preso aqui num loop. Sempre que chega no final, volta para o início. E sempre faz o teste, né? Quando o teste der falso, ele para de executar o enquanto. Aqui tem um pequeno exemplo, né? Soma dos números. Então, eu vou entrar com determinados números para serem somados e o meu flag de saída vai ser o 0, né? Ou seja, quando o usuário entrar com o número 0, ele para de somar, né? Então, soma, recebe 0. Escreva, entre com um número, né? Ele vai ler o valor do número. Eu tenho que ter um teste inicial. E está aqui. Enquanto n for diferente de 0, faça. Então, ele vai somar n, a variável soma, e vai sempre ficar mandando a minha mensagem. Entre com outro número, 0 para terminar. Eu leio n. E agora ele vai ficar preso aqui. Se eu ler um n diferente de 0, ele soma. Eu leio n diferente de 0, ele soma. Vai ficar sempre somando. Até que chega um momento que eu não quero mais fornecer dados. Então, eu boto aqui, ó, 0, n igual a 0. Quando n for 0, fim enquanto, né? Tem bastante gente que faz o algoritmo dessa soma de idade dessa forma aqui, né? Exatamente assim, enquanto n for diferente de 0. O erro desse algoritmo é que não está permitindo somar idade de pessoas que têm 0 anos, né? Então, o que eu sugeriria aqui? Quer usar esse tipo? Bota o flag, em vez de n diferente de 0, bota assim, n diferente de -1. E aí você fala para o usuário, entre com as idades para sair, entre com um número negativo, ou entre com -1. Quando a pessoa entrar com -1, para. Nesse caso, você consegue ler os zeros. Vendo ele executando aqui. Manda executar. Então, entre com o número 0 para terminar. Então, vou botar aqui o número 4. Já apareceu aqui, ó. A soma é 4 e n foi 4. Agora eu vou ler o número 6. Ele leu o 6, somou 6 com 4, ficou 10. Vou botar 8. Quando somar, vai ficar 18. Vou botar -3. Quando somar -3 com 18, vai ficar 15. Agora eu quero sair. Vou botar 0. Apareceu, a soma dos números é 15. Então, é a utilização do enquanto. O enquanto, ele sempre faz pelo menos um teste antes de entrar no loop, o teste inicial. O
outro comando de repetição é o repita até. Tá? Então, ele repete uma sequência até que determinada condição seja satisfeita. Então, ele fica repetindo. Então, ele repita, executa a sequência de comandos, executa pelo menos uma vez, até isso aqui seja verdadeiro. Tá? Então, enquanto, ele executa enquanto for verdadeiro. O repita, ele executa até que seja verdadeiro. Tá? Enquanto for falso, ele está executando. Né? Aqui com o exemplo do repita. Né? O repita está aqui. Né? Eu estou fazendo esse programa aqui para cálculo de fatorial. Tá? Então, aqui como último programa, vou fazer um programa mais complexo. O que é o cálculo de um número fatorial? O cálculo fatorial é o cálculo do número n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, o fatorial de um número é a multiplicação dele por todos os menores que ele até 1. Né? Então, qual é o fatorial de 3? Tá? O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O que esse programinha vai fazer? Ele vai pedir um número n, né, para calcular o fatorial. Então, por exemplo, ele pede o número 3. Calcular o fatorial de 3. Né? E ele faz um teste aqui. Se o valor for menor ou igual a 0, né, ele escreve, o valor deve ser maior do que 0. E aí sai. Né? Aqui C, C não, fim C. Né? O fim C desse C aqui termina o programa. Né? Então, o fatorial tem que ser um fatorial de um número maior do que 0. Agora, se eu entro com um número que é maior do que 0, ele começa o programinha. Então, aqui que é o cálculo do fatorial. Né? O que eu vou fazer? Fatorial, como eu tenho que calcular o fatorial, né, eu não inicializo com 0, porque se eu multiplicar 0 por qualquer coisa, vai dar 0. Então, eu inicio o fatorial com 1, né? Copio o valor que foi entrado para n e eu vou repetindo, e a cada repetição eu decremento o valor de n para calcular o fatorial, até que n seja 0. Quando n for 0, eu paro, né, porque eu não vou multiplicar por 0. Então, aqui no exemplo, vale 3. Então, repita. Então, n recebe valor 3, então tá. N é igual a 3. Repita. Fatorial é 1, né? Então, vou botar aqui, ó. Fat é igual a 1. Então, ele repete. Fatorial recebe fatorial vezes n. Então, multipliquei fatorial por 3, que é o valor de n. E agora eu decremento 3. Melhor, desculpa, decremento n. Então, n valia 3, n agora vale 2. Ô, professor, depois eu fiquei com uma pequena dúvida. Tá? Terminando aqui, tu já fala, tá? Vou terminar rapidinho. Bom, aí eu multipliquei por 3, o que aconteceu? N vale 2, multiplica agora por n. Né? Então, vezes 2. Quando multiplicou por n, n igual a n menos 1. N vale 1. Até que n igual a 0. N ainda não é 0. Então, repete. Aí faz fatorial vezes n, multiplicou por 1. N igual a n menos 1. N está valendo 0. Né? Até que n igual a 0, ele parou. Quando chegou a n igual a 0. Eu fiquei no FAT com multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1. Ainda tem 1 aqui, mas não faz diferença. E ele escreve fatorial no final. Né? Opa, desculpe. Se eu executo, então, esse programa, né, ele pede um número maior que 0. Então, botar aqui 0. O valor deve ser maior que 0. Né? Então, beleza. A crítica funcionou. Se eu pedir o fatorial de
3, porque a gente testou aqui, fatorial de 3 vai dar 6. Né? Bom, pode perguntar aí, Rui. Oi, Rui, pode falar. Opa, desculpa. Uma dúvida pequena. Eu vi ali na expressão que às vezes é colocada a letra L após o escreva. Pode ser até uma coisa boba. Isso é para quê, esse Não, L? Porque não é bobo, não. na mesma expressão... Isso aqui está lá nos primeiros slides. Tá? É que você tem o escreva e tem o escreva L. Se você botar o escreva L, ele pula uma linha no final. Ah, foi mais ou menos isso que eu imaginei. Antes até de eu perguntar, eu tentei botar naquela, diante da repetição, com o L e sem o L. Eu reparei isso. Aí eu falei, deixa eu só confirmar, se foi por um acaso, se realmente é o pula-linha isso. É exatamente isso. Não, então perfeito. É que logo no começo eu acabei fiquei offline 1 minuto, eu acho que eu perdi exatamente isso. Mas obrigado, professor. Não tem problema não. Bom, aí o que eu tinha para apresentar para vocês do visual era isso aqui. Né? Agora eu estou aberto para vocês aí fazerem qualquer pergunta sobre o visual, qualquer alguma coisa da disciplina, fica à vontade aí. Professor, eu tenho uma dúvida, mas é mais em relação à avaliação. Pode mandar também em Portugal Studio? Pode, sem problema. Problema nenhum, não. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu agora com a aula gravada, depois eu revendo alguns pontos, realmente aqui eu não sabia, eu estou um pouco mais inteirado agora. Eu até já fiz a minha avaliação, fiz realmente em Portugal, mas tinha coisas que eu realmente não sabia. Obrigado. Mas também se quiser modificar alguma coisa, vocês podem enviar quantas vezes quiserem, tá? O sistema ele sempre vai me entregar o último envio de vocês. Então, não tem problema nenhum se vocês quiserem modificar lá. Você vai estar colocando hoje lá ainda essa gravação, professor? Vou colocar hoje a gravação. Né? Daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutinhos, o link está lá já. Professor, Oi. tirar uma dúvida contigo. A variável média, ela é real. Isso. Consequentemente, lá no final, vai dar anos em decimais, dependendo dos dados informados. Tem algum problema ou tem como mudar isso? Não, né? Não tem problema não. É a verdade, né? Perfeito. Se uma pessoa tem 15 e outra tem 16 anos, a média vai ser 15,5, não tem? Ok, beleza. No meu caso, eu arredondei, eu coloquei a média atrelando ao número inteiro. Então, o senhor me recomenda então que eu mude isso e reenvie o trabalho, porque eu atrelei, eu coloquei média como um número inteiro, então ele está sempre arredondando. Tá, não tem problema não, isso é detalhezinho, né? Isso aí não vou ficar me atentando a isso não. Você quer ver, na verdade, o algoritmo, não o resultado. Tá certo. A ideia é ver que vocês vejam o algoritmo e vejam funcionar, né? Porque mais para frente vocês vão aprender outras linguagens, vão ver algoritmos mais complexos. Então, a ideia aqui é dar aquele pontapé inicial em algoritmos. Professor, tem uma dúvida. Oi. É só em relação à entrega mesmo da avaliação lá no portal, porque eu sou novo, então não entendo muito bem como é que funcionam esses processos. É só enviar o arquivo lá no portal? Ou tem que fazer alguma coisa relacionada a jogar para o Word, seguir regras da BNT, igual... Não precisa não. Precisa aí, não. Tem gente que... Não, né? Não precisa não. Né? Tá bom, só isso. Se assim, me facilita muito se vocês mandarem o próprio AUG, ou se quiser, por exemplo, mandar em PDF ou no DocX. Tá? Algumas pessoas mandam em OpenOffice, tá? Não tem problema mandar no OpenOffice, não. Mas, às vezes, quando mandam no OpenOffice, é que o sistema ele não me diz diretamente qual é o tipo de arquivo. Né? Então, já aconteceu algumas vezes da pessoa me mandar alguma coisa, e quando é no formato ODT, ele me mostra como se fosse um PDF. Só que ele come alguma coisa, ele some com partes do documento. Eu acabo dando errado e o trabalho está certo. Aí a pessoa fala, não, mas eu mandei. Aí eu vou ver o ADT, eu vou lá e corrijo de novo. Assim,
no final não causa problema nenhum, né? Mas assim, para evitar, né? Assim, às vezes você manda, você não confere a correção. Seria interessante se pudesse mandar em PDF ou em DocX, né? Se fizer no OpenOffice, também não tem problema, mas se salvar como PDF é mais garantido para vocês. Entendi. Então eu posso botar toda a estrutura ali do algoritmo em PDF e enviar. Não é necessário que ele seja o arquivo que vai rodar no programa, não, né? Não é necessário. Beleza. Não. Tá ótimo, obrigado. Eu fiz o envio na extensão do Portugal mesmo. Também não necessário, tem então, problema. que eu transforme no PDF. Ah, ótimo, perfeito. Mais alguma pergunta aí? Professor, ele tem que estar funcionando ou ele tem que estar só transcrito? Não, basta o texto do algoritmo, não precisa nada executável, não. Professor, boa noite. Boa noite. Porque como... Oi, o som não saiu. O link do YouTube, do upload do YouTube, o senhor pode disponibilizar depois para a gente aqui? Vou botar no Canvas para vocês. Vou botar na mesma mensagem o do Canvas e o do OneDrive. Boa noite, professor. Boa noite. Depois que a gente envia o trabalho, o senhor dá algum feedback antes da data final? Não, eu vou corrigir eles na data de entrega, porque se por acaso eu corrigir antes, fica travado para vocês enviarem de novo. Né? Então eu prefiro corrigir só no final, para que vocês tenham a oportunidade de enviar até o prazo limite. Mas se tiver com alguma dúvida de qualquer coisa, você manda para mim por aquela mensagem privada que eu te respondo. Tá perfeito, obrigado. Né? Então, acho que foi, né? Fantástico. Ninguém mais tem dúvida? Então, eu vou deixar essa aula gravada. Qualquer coisa, vocês sabem lá, uso o Canvas que eu respondo por lá sem problema nenhum. Perfeito. Só vamos fazer depois uma outra reunião dessa para avaliação 2, ok, professor? Fácil. Não, vou marcar ela sim. Então, vou encerrar aqui a gravação. Agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Nada. Boa noite.